Como responder as questões do vestibulinho ETEC durante a prova? Essa é uma dúvida que eu sei que muitas pessoas têm e por esse motivo é esse o assunto do nosso vídeo de hoje. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e por aqui eu ajudo pessoas que querem passar no vestibulinho ETEC, pessoas que estão em busca de uma educação de qualidade. Então, se é o teu caso, aproveita e já se inscreve aqui no canal para você ter acesso aos próximos vídeos também. E eu acho importante que você saiba que, geralmente, eu sempre trago aqui no canal, então, algum vídeo respondendo as principais dúvidas que eu recebo, tanto aqui pelos comentários, quanto lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial. Lembrando que a Lilian, com 2 L's no meio, tem o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira acompanhar por lá também, certo? Então, mesmo quando eu acabo não conseguindo responder todas as perguntas da caixinha de perguntas, pode acalmar esse coraçãozinho, porque as principais dúvidas vêm para cá. E vamos lá então, né? Essa dúvida pode parecer bobinha para algumas pessoas e pode parecer muito grandiosa para outras pessoas. Afinal de contas, quando se trata de responder à prova, tem muitos fatores envolvidos. Então, além de simplesmente ter o conhecimento necessário para responder as questões, tem também a interpretação de textos e tem também os fatores psicológicos, né? Então, toda a parte de como está a sua mente naquele momento da prova, tá bom? Então, eu diria que essa é uma pergunta bem importante, sim, tanto para quem é iniciante nos estudos, quanto para quem já é mais avançado, ou seja, quanto para as pessoas que estão fazendo vestibulinho pela primeira vez, quanto para pessoas que até já passaram em algum vestibulinho antes, mas vão fazer ETEC pela primeira vez, ou então que já fizeram até mesmo um vestibular, mas que agora querem fazer o vestibulinho ETEC. Ok? Então, vamos lá, né? A primeira coisa importantíssima que você saiba, principalmente se você é novo por aqui, é que a prova da ETEC tem 50 questões. Eu sei, para quem já entende um pouquinho mais da prova, para quem já me acompanha há algum tempo, essa informação é óbvia. Mas para quem é novato, isso não é tão óbvio assim. Então, são 50 questões, com exceção, é claro, das provas de vagas remanescentes e cursos de especialização. Mas todas as outras opções, ou seja, ensino médio com curso técnico em período integral, curso técnico presencial, curso técnico à distância, curso técnico semipresencial e até EJA, fazem a prova de 50 questões no vestibulinho. Certo? Então, são 50 questões contemplando as disciplinas de português, matemática, biologia, química, física, história, geografia. Então, sem esses conhecimentos, você não consegue fazer a prova. Eu acho importante que você saiba disso também. Então, você precisa estudar essas matérias, porque a prova não é só interpretativa. Ela vai, sim, te cobrar conceitos, ela vai cobrar fórmulas, ela vai cobrar cálculos e assim por diante. Certo? E por que é interessante saber o número de questões quando se trata de como responder as questões do vestibulinho ETEC? Muito simples. Porque sabendo o número de questões de uma prova, você consegue ter uma média de tempo que você terá para responder a cada uma delas. É claro que algumas questões você vai conseguir responder um pouco mais rápido do que essa média de tempo. Outras vão levar um pouco mais de tempo, então acaba compensando, ok? Tem questões no vestibulinho que aparecem com um texto muito grande, então você leva um tempo lendo aquele texto. Outras questões são mais curtinhas, então você consegue responder mais rápido, tá? Mas sabendo a média de tempo, então, você já consegue ter essa percepção de que você não pode levar ali 10 minutos com cada questão, senão você não vai conseguir terminar a prova a tempo, certo? Então, é importante entender isso para ter esse feeling, sabe? Então, você chegou na prova, percebeu que uma questão está tomando tempo demais, não é que você vai ficar cronometrando, tá? Porque senão você vai acabar se perdendo, perdendo foco e assim por diante. Mas começou a perceber que uma questão parece muito difícil, está demorando muito, pula para a próxima, ok? Porque você tem um tempo aí para responder as questões, para conseguir dar conta de todas as 50 questões da prova e também passar tudo aquilo para o gabarito depois. Certo? Um outro ponto fundamental que você entenda é que no vestibulinho ETEC as questões não estão separadas por matérias. Lilian, como assim? Olha só, tem algumas provas de faculdade, tem algumas provas também de outras escolas técnicas que vão separar para você. Então, vão colocar primeiro as questões de português, depois as de história, depois de geografia, depois de matemática, depois química.
O vestibulinho ETEC não faz isso. Então, pode ser que você pegue a prova e a questão número 1 vai ser de geografia. A 2, biologia. A 3, geografia de novo. A 4, de física. A 5, de matemática. Então, é fundamental que você entenda isso para você não querer, por exemplo, responder só primeiro as de português, só primeiras de história. Porque se você ficar com isso na cabeça, você vai perder tempo de prova caçando quais são as de história, caçando quais são as de português, caçando quais são as de física e assim por diante, tá bom? Então entenda que as questões são misturadas e mais importante que isso, o vestibulinho tem questões interdisciplinares. Lilian, o que significa isso? Significa que pode ser que você pegue a questão 10, por exemplo, e ela te cobre conteúdo de física, de biologia e de matemática. Ok, ficou meio bagunçado, né? Mas pode ser que ela te cobre, agora sendo bem específica mesmo, de geografia junto com biologia, junto com interpretação. E eu falo sendo bem específica porque sim, já teve questão no vestibulinho que exigia exatamente essas matérias. Tá bom? Então, se você fica querendo separar quais são as de português, quais são as de matemática, quais são as de história, você vai perder tempo de prova. Vai perder aí pelo menos uns 15 minutos ou até mais, identificando quais são de cada matéria, tá bom? Eu falo 15 minutos, se você for aquela pessoa muito avançada, que já entende muito bem o vestibulinho ETEC, que já mapeou dezenas de provas do vestibulinho ETEC. Se você é uma pessoa que nunca fez isso, pode ter certeza que você vai levar aí pelo menos meia hora identificando o que é português, o que é química, o que é física na prova, tá? Porque tem questões que são interdisciplinares e também tem questões que não são tão óbvias assim. Ok? Então, não perca tempo fazendo isso. Ok, Lilian, então, se eu não devo fazer isso, como é que eu tenho que responder a prova? Uma coisa que funciona muito bem, que é uma coisa que eu já ensinei, inclusive, né, para quem é meu aluno da ETEC Power, e vou ensinar aqui para você também, é o seguinte, tenha um critério para resolver a prova. E qual é esse critério? Primeiro, as questões mais fáceis, ok? Depois, as questões que você considerou como médias, e depois, no final, as difíceis. Lilian, mas por que fazer isso? Muito simples. São 50 questões. Cada questão vale exatamente um ponto, tá bom? Então, o que acontece? Vamos imaginar que a Tereza e o Christopher vão fazer a mesma prova da ETEC para a mesma unidade da ETEC, para o mesmo curso, para a mesma turma. Certo? E a Tereza seguiu, então, essa técnica de primeiras questões fáceis, depois as médias, por último, as difíceis. O que acontece? A Tereza conseguiu responder mais questões, porque as que ela considera fáceis, ela responde mais rápido, tá bom? Então, se chegar ao final da prova e ela tiver só 20 minutos assim, o que vai acontecer? A Tereza terá umas 5 questões difíceis que ela não conseguiu responder. E aí ela pode acabar chutando, pode acabar deixando em branco, né? Se ela perceber que são realmente muito difíceis e acabar o tempo de prova. Agora o Christopher, que não fez isso, ele perdeu lá no começo da prova logo 20 minutos na questão mais difícil. Aí ele perdeu um baita tempo também numa outra questão super difícil. Daí ele perdeu mais tempo numa outra que era super difícil. Quando ele viu, meu Deus, só faltam 20 minutos para a prova acabar. E enquanto para a Tereza faltavam só 5 questões, para o Christopher faltam 23. Porque ele perdeu tanto tempo com as difíceis que o cérebro dele não consegue nem raciocinar direito em relação às questões que são fáceis. Quem tem mais chances de passar? A pessoa que respondeu 45 questões, sendo que dessas 45 questões, ela respondeu pelo menos 30 com uma baita certeza, e aí as outras 15 ela respondeu ali, né, mais ou menos assim, mas ela estudou aquelas questões, ela resolveu ali, e só as últimas 5 que ela realmente meio que abriu mão ou então chutou, ou a pessoa que de uma prova de 50 questões, acabou deixando 23 questões em branco ou acabou chutando 23 questões. Quem tem mais chances de passar? Me diz. Obviamente, a Tereza, né? Porque o Christopher, ele provavelmente errou questões que eram fáceis, porque ele deixou para o final. Então, o que eu recomendo que você faça? Como responder a prova do vestibulinho ETEC? Começando sempre pelas fáceis. Lilian, como eu vou saber quais são as fáceis? Tem lá dizendo que a questão é fácil? Não. Não tem dizendo. Só que se você é uma pessoa que realmente se preparou para essa prova, o que vai acontecer é que o teu cérebro vai olhar para algumas questões e pensar, meu, isso é ridículo de fácil. E aí você vai conseguir responder aquelas questões. Algumas você vai pensar, peraí, eu estudei isso, eu sei fazer isso, eu só não lembro muito bem agora, mas eu sei isso. Então você marca que elas são médias, deixa um risquinho do lado da questão para você conseguir perceber que elas são as médias. Então, você pula aquela questão, vai para uma mais fácil, tá?
E aí depois, então, você vai voltar respondendo as médias. E as difíceis são aquelas que você olha e você nem sabe muito bem o que elas estão pedindo para você. Porque por melhor que tenha sido o seu estudo, tem essa probabilidade de acontecer isso. Alguma questão ser muito complexa e você não fazer nem ideia de qual cálculo você vai usar. Tá bom? Porque aí dessa forma você vai conseguir ter um bom volume de questões fáceis que você respondeu. Daí as médias, você vai ter tempo para respondê-las, tempo para você pensar. Geralmente, no caso das questões de exatas, essas de nível médio, digamos assim, elas são questões que vão exigir um cálculo mais complexo, às vezes mais de um cálculo também, tá bom? No caso das questões de humanas, né? As difíceis, desculpa, as médias, muitas vezes têm um texto mais longo, só que não são questões difíceis, elas só são longas, tá? Então comece pelas fáceis, ok? As fáceis são aquelas que vão exigir somente um cálculo mais simples, vão exigir de você em relação a questões de humanas e de linguagens ali, né? De português, de história, etc. Conceitos muito mais simples, textos mais curtos, ok? Agora as médias, no caso das questões de exatas, elas vão te exigir aí uns 2 cálculos, ou então um cálculo mais longo e uma interpretação muito boa também. Ou algumas vezes, na verdade, né? É uma questão que tem um texto um pouco mais complexo para você ler. E quais são as difíceis? As difíceis são aquelas que você realmente pensa, eita, não sei o que fazer aqui. Então, o que vai acontecer se você começar pelas fáceis é que, assim como no exemplo da Teresa, você vai acertar um maior número de questões, porque no começo da prova, teu cérebro está mais descansado, você está menos ansioso, certo? Porque você precisou de menos esforço mental. Então, aquelas questões fáceis que você sabe, que você tem aquele conhecimento, você consegue responder muito mais rápido, tá? Daí depois você vai para as médias. Por que, Lilian, eu vou para as médias e não para as difíceis? Porque as médias vão exigir um certo raciocínio. E como você conseguiu responder as fáceis, olha que incrível, você ganhou autoconfiança, tá? Sempre que a gente faz algo fácil, a gente ganha autoconfiança. Por que isso, Lilian? Por conta dos neurotransmissores que a gente tem no nosso corpo. Quando a gente cumpre qualquer tarefa, qualquer meta que a gente se sente muito mais motivado, muito mais confiante por conta da dopamina. Então, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter mais garra para responder as questões médias, aquelas questões que estão entre as fáceis e as difíceis, e você vai conseguir raciocinar quanto a elas. Até mesmo porque você deixou o cérebro descansar, sabe? Então, você não ficou lá 20 minutos parado naquela mesma questão. Você pulou para a próxima, tudo bem fazer isso. Depois você volta nela. Com esse novo olhar sobre a questão média, o que vai acontecer é que você vai conseguir entender melhor aquela questão. Muitas vezes, no primeiro momento de prova, você não conseguiu identificar uma palavrinha que tinha ali. E naquela segunda leitura que você faz sobre aquela questão, você consegue identificar aquela palavrinha, consegue perceber uma pegadinha que tinha as alternativas, você consegue realmente responder as questões médias, tá bom? E aí, chegando no finalzinho da prova, vão sobrar somente aquelas questões que são mais difíceis para você, que são as questões que você realmente não tinha aquele conhecimento, ou é um conhecimento que sempre foi mais difícil, mais complicado para você, e que a chance de você errar já existia, sabe? Então, resumindo tudo que eu falei até aqui, quando você começa pelas fáceis, você consegue acertar mais questões. Daí as médias, né? Você consegue resolver também. E as difíceis, que são aquelas que você tinha ali o risco de errar, se você errar, tá tudo bem, porque você acertou um monte. Agora, se você começa pelas difíceis, você vai perder muito tempo com elas, e as questões que você tinha uma grande chance de acertar, porque eram fáceis, você não consegue. Por que você não consegue resolver? Porque o cérebro fica meio travado. Por que ele fica meio travado? Porque você gastou toda a sua energia com as questões difíceis, certo? Então, no final das contas, né, o que faz mais sentido começar sempre pelas mais fáceis. Pensa no exemplinho que eu te falei aqui da Teresa. Responder primeiro as 30 questões que para você são mais fáceis. Não estou dizendo que para todo mundo serão 30 questões fáceis, tá? Para algumas pessoas serão 15, né? Depende do seu nível de preparo, ok? Para uma pessoa que se preparou muito bem, geralmente 30 questões da prova parecem mais tranquilas. Daí umas 15, opa, já te puxa um pouco mais de conhecimento. E aí umas 5 questões vão ser aquelas que você fica assim, né? Ai, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Tá? Agora, para quem não teve um preparo tão bom assim, é importante começar a se preparar melhor, tá bom? Para você não ser aquela pessoa que trava depois de só 5 questões resolvidas, né? Então,
Sempre importante começar pelas mais fáceis, tá? Ou seja, deparou com uma que parece muito difícil, pula, nem pensa muito sobre ela. Uma que você percebeu que você sabe resolver, mas que vai levar tempo, marca que você sabe, deixa um risquinho, uma estrelinha, o que for. Você pode desenhar na prova, não tem problema, tá bom? Só não pode no gabarito, pelo amor de Deus. E aí, depois que você resolver todas as fáceis, você vai voltando naquelas médias. E só no final você responde as difíceis. Porque aí, se acabar o tempo, se você ficar muito cansado, etc., serão poucas questões. Posso te garantir que para quem tem um bom preparo, com conteúdo direcionado, com um estudo feito com constância, sabe? Ou seja, você tem uma frequência de estudos, né? Com uma boa estrutura de estudos também, o número de questões difíceis acaba sendo muito menor do que o número de questões fáceis. Tá bom? Se você teve um bom preparo. Para quem teve um mau preparo, ainda dá tempo de reverter esse jogo, ainda dá tempo de você ter um bom preparo para acontecer isso com você, conseguir responder o maior número possível de questões que são mais acessíveis para você, que são mais fáceis para você, depois ir para as médias, e aí só no finalzinho você responde as difíceis, tá? Lilian, mas como fica em relação aos critérios de desempate? Vamos lá, né? Eu sei que esse é um ponto que pode pegar aí para você. Critério de desempate só vai fazer sentido se você empatar com alguém. E pensa comigo, você prefere empatar com alguém que acertou 45 questões, ou 40 questões, ou 35 questões, ou empatar com quem fez 20 questões? Porque se você empatou com a pessoa que fez 40 acertos, é porque você também fez 40 acertos. E aí, independentemente do critério de desempate, tua chance de passar é alta com 40 acertos. Agora, com 20, não podemos dizer o mesmo, né? Então, quando a gente pensa nesse ponto de vista, vale muito mais a pena começar pelas mais fáceis, mesmo quando elas têm um critério de desempate mais baixo, porque a tua pontuação vai ser mais alta do mesmo jeito. Ok? Então você vai empatar com alguém que está lá entre os 15 primeiros colocados e não empatar com quem está em última colocação. Consegue entender isso? Então, ignora o critério de desempate. Foca em responder as mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis, tá? Porque o teu número de acertos, de toda forma, vai ser mais alto, tá bom? Seguindo esse esquema. Então, é simples, tá? Sempre que for pensar em relação à prova, começa pelas questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Isso se aplica a todos os vestibulinhos, vestibulares, concursos, com a exceção, é claro, de provas em que algumas questões têm peso 2, ou seja, peso mais alto do que outras, né? Alguns vestibulares mesmo, algumas áreas do conhecimento vão ter peso mais alto. Mas estamos falando aqui do vestibulinho ETEC, que não tem peso. Todas as questões valem exatamente 1 ponto. Então, nesse caso, sempre comece pelas mais fáceis, tá? Até para o Enem isso se aplica, porque no Enem as questões mais fáceis valem mais do que as questões mais difíceis, pelo menos até o momento. Afinal de contas, daqui a algum tempo o Enem vai mudar. Mas, como o nosso foco é o vestibulinho, isso se aplica 100% a você. Certo? Agora me diz, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, se isso clareou sua mente, porque você percebeu que pode começar pelas questões mais simples, deixa um gostei nesse vídeo aqui para mim. E se você não gostou, tá tudo bem, deixa um não gostei também para eu saber que você não gostou do vídeo, não vou ficar triste por isso, tá bom? Um super abraço, nós nos vemos então no nosso próximo conteúdo. Tchau!